2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Oremos. Senhor, mais uma vez na tua santa presença eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa instruir a tua igreja, para que eu possa elucidar as verdades contidas aqui nesse texto, ser um instrumento teu para edificar o teu povo, que veio para ouvir a tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, usa-me como vaso de barro, para que eu seja somente um instrumento teu para abençoar a tua igreja. Eu peço, ó Pai, como sempre faço, porque eu temo, ó Pai, ministrar a tua palavra, e eu suplico, ó Pai querido, que o Senhor dê discernimento à tua igreja, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós estamos diante de um texto que nós entendemos ser um entre vários outros textos que são difíceis de nós lermos. Ele não é difícil em virtude da dificuldade de interpretação. Ele não é difícil pelo fato de nós não conseguirmos compreender o que Paulo está aqui falando. A dificuldade que nós temos em relação aqui a esse texto é por ele mostrar aqui o quadro da humanidade, por ele mostrar aonde foi que a humanidade chegou, em que estado que nós estamos. Textos semelhantes a esses, como de Romanos capítulo 2, que mostram ali a depravação do homem, textos que mostram o quão o homem ele se afastou de Deus e houve a necessidade de Deus destruir com fogo, semelhante a Sodoma e Gomorra, textos que mostram que Deus ele não viu um justo sequer, e em virtude disso destruiu toda a humanidade através do dilúvio. São textos como esse apresentados aqui por Paulo, que mostra quão depravada é a sociedade, que condição de afastamento de Deus os homens chegaram. Não há como nós lermos aqui esse texto e não ficarmos assim, angustiados em relação a que condição nós estamos aqui criando os nossos filhos, em que mundo nós estamos criando os nossos filhos, em que lugar nós estamos vivendo, com quais são os tipos de pessoas que nós estamos convivendo. É um quadro devastador, que realmente mostra quão depravado o homem ele é ao ter se afastado de Deus. Pois bem, vamos então tentar entender a realidade deste quadro no qual Paulo ele nos apresenta em relação ao estado, à condição da humanidade. Ele começa aqui no verso 1 dizendo: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O objetivo aqui de Paulo é chamar a atenção de Timóteo em relação ao que ele estaria ensinando à igreja, em relação à importância do que ele estaria ali falando, que Timóteo ele percebesse que os tempos serão realmente assim, tempos trabalhosos, tempos difíceis, que Timóteo ele deveria estar se preparando para as dificuldades no qual ele iria enfrentar, visto que essa carta em primeira mão ela foi escrita a um jovem pastor, e que Timóteo ele não tivesse uma visão romântica acerca do seu ministério, mas que ele tivesse uma consciência clara que os tempos seriam difíceis, que os tempos seriam trabalhosos, que a dificuldade que ele iria enfrentar no ministério seriam dificuldades tamanhas, assustadoras, e que ele pudesse perceber acerca disso. E ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão então tempos trabalhosos. Não tenha, Timóteo, uma visão romântica acerca do que lhe espera. O ministério será árduo, o ministério será difícil, e as pessoas no qual farão parte do seu contexto, do seu convívio, serão difíceis, e você terá tempos então trabalhosos. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, essa realidade do momento difícil é algo que já fazia parte da vivência, do contexto de Timóteo. Ele diz aqui: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, esses últimos dias não faz referência a um período que vai anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os últimos dias já era um momento no qual Timóteo estava vivenciando. Esse quadro aqui dos últimos dias já fazia parte da realidade de Timóteo. Se não, vejamos aqui o verso 5, onde depois de Paulo ele descrever aqui as características dessas pessoas, ele fala para que ele se afastasse delas. Olha aqui o verso 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, se era para ele afastar dessas pessoas, é porque essas pessoas já faziam parte do contexto dele, ele já estava vivenciando este momento. Então, essa questão dos últimos dias é uma época que iniciou-se na primeira vinda de Jesus e ela vai até a sua segunda vinda. É um quadro no qual nós estamos inseridos, no qual nós estamos fazendo parte, no qual Timóteo ele também fazia parte. Eram pessoas que estavam dentro ali da igreja, da sociedade, no qual ele deveria se afastar delas. Estava já vivenciando este contexto. Ele continua no verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmos. Duas questões que é importante nós refletirmos acerca do que Paulo ele diz aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos. A primeira é que os dias eles serão difíceis devido ao egoísmo do homem. Os homens que são responsáveis por esses tempos difíceis, no qual a igreja irá passar. Esses tempos trabalhosos não será resultado de catástrofes, não será resultado dos males causados pela natureza, não será em virtude das enfermidades, não será em virtude dos males que pode alcançar as pessoas, mas os tempos são difíceis devido
o egoísmo dos homens, devido aos seus maus hábitos, devido aos homens serem depravados. São os homens egoístas que irá causar este caos no meio da igreja e no meio da sociedade. A segunda verdade também que nós devemos aprender aqui é que esses homens que irão causar esse caos, que vai resultar então em tempos difíceis, tempos trabalhosos, estão dentro do nosso meio. Nós convivemos com eles, nós estamos inseridos no contexto onde eles fazem parte do nosso meio. Aqui no verso 5, ele diz: tendo a aparência de piedade, ou seja, são pessoas ditas religiosas, são pessoas que adentram as nossas igrejas, são pessoas que carregam Bíblias, são pessoas que nós, olhando para elas, nós achamos que são pessoas espirituais, pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que aparentemente são piedosas, pessoas que fazem parte do nosso contexto de religiosidade. E uma outra realidade também que mostra é que essas pessoas também fazem parte das nossas casas. Olha o que diz aqui o verso 6: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Então, são pessoas que possivelmente entram nos nossos lares, são pessoas que talvez estarão almoçando com a gente, se divertindo conosco nas nossas festas, são pessoas no qual nós estaremos nos relacionando com elas dentro do nosso trabalho, no contexto de vida acadêmica, no contexto de lazer. São pessoas que nós estaremos convidando, iremos recebê-las em nossas casas. Elas fazem parte do nosso contexto, tanto do nosso contexto religioso, como também do nosso contexto de famílias. Tem aparência de piedade, pessoas ditas religiosas, como pessoas que estarão dentro de nossas casas. É o que diz aqui o verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmos. Quais são esses homens? Esses homens que estarão dentro do nosso convívio, seja dentro da igreja, ou seja em nossas casas. A partir do verso 2 até o verso 4, Paulo ele passa a dar aqui a característica de quais são estas pessoas. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Aí ele diz: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nessa lista então feita aqui por Timóteo, algo que nos chama atenção, que também nos causa aqui espanto, é que todos esses males, todas essas características, todas essas atitudes, são atitudes ocultas aos olhos humanos, são características que fazem parte do coração da pessoa, no qual você não se apercebe que ela tem essa característica. São todas características ocultas aos olhos humanos. Você não consegue distinguir o quão tenebroso é o coração dessa pessoa. Você não tem como saber que essa pessoa tem essas características por estar com ela, porque são características ocultas aos olhos humanos. Paulo aqui, ele iniciou a lista com a fonte da qual emana todos os demais males, no qual é o egoísmo do coração humano,
homens amantes de si mesmo. Essa é a fonte de todos os demais males. Homens egoístas, homens que amam a si mesmo. E ele termina aqui essa lista mostrando que eles não são amigos de Deus. Termina aqui no verso 4. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Inicia-se mostrando que eles são egoístas, a fonte dos demais males. E termina mostrando que eles não são amigos de Deus. Vejamos de uma forma mais detalhada quais são essas características. Avarentos são pessoas que têm o amor pelo dinheiro. O problema não está em ter dinheiro. A grande questão é que essas pessoas amam o dinheiro. Elas são amigas do dinheiro. Então elas são tidas como avarentas. E em virtude da sua condição de ser avarento, ela não sabe lidar com as bênçãos que Deus lhe dá. E ela não consegue abençoar, seja a igreja, seja outras pessoas, por causa do egoísmo do coração. Pessoas avarentas. Presunçoso diz respeito a pessoas orgulhosas, pessoas jactanciosas. Esse orgulho faz com que a pessoa faça algo para o outro, não para beneficiar o outro, mas por orgulho próprio, para se gabar dos seus feitos. Pessoas orgulhosas. Ele continua aqui na sua lista: soberbas. Essa questão da soberba diz respeito a pessoas arrogantes. É o contexto da humildade. É pessoas que se acham superior aos demais. Pessoas que, em virtude de poder ter algo, acham que pode desprezar os outros. Arrogantes, soberbos. Ele continua a sua lista falando que a característica dessas pessoas são blasfemos. No original, a palavra aqui é diabolos. E ela poderia ser traduzida também por difamadores. São pessoas que destroem a reputação do outro pelas costas, difamando, caluniando, acusando a pessoa. São diabolos, são ali caluniadores. Esta é a característica dessas pessoas. Ele continua dizendo: desobedientes aos pais e às mães. Eu estava essa semana ouvindo uma reportagem e falava acerca de uma moça que ela foi presa ali na Cracolândia, em São Paulo. E em um momento então da entrevista, ela dizia que enganava os pais, que mentia para os pais, que ela dizia que ia para uma festa, ela dizia que ia para uma casa de uma amiga, ela dizia que ia para um restaurante, dizia que ia para a escola, mas então mentia, desobedecia aos pais, e ela ia traficar ali na Cracolândia. São pecados ocultos, são pecados que não são vistos pelos olhos humanos. Desobediente aos pais e às mães. Na verdade, quando um filho ele for fazer o errado, ele vai fazer de uma forma oculta, mascarada, enganando, mentindo, para que não seja pego no erro cometido. Desobediente aos pais e mães, ingratos. Outra característica desse tipo de pessoas que fazem parte então do nosso meio, pessoas ingratas. Ingrata seria sem estima pelos outros, pessoa que não reconhece um favor feito por uma outra pessoa. Ela não pode, ela não consegue
ter um gesto de grandeza, de dar um muito obrigado. São ingratas, não obstante receber os seus favor de um amigo, de um parente, de alguém que está lhe estendendo a mão. Pessoas ingratas. Profanos seria então ímpios, irreverentes, sem afeto natural, sem coração, sem compaixão. Pessoas que não conseguem sentir a dor do outro, ver pessoas passando necessidade, mas isso não lhe diz respeito, não tem a condição de ter um coração que se move a estender a mão pelos pobres, pelos necessitados, por uma pessoa aflita, nem em oração e nem em atitude, sem afeto natural, sem coração, sem compaixão, irreconciliáveis, são pessoas implacáveis, irredutíveis, pessoa que não consegue receber o perdão e não consegue também dar o perdão, que em virtude de uma desavença se torna irreconciliável, não se retrata e não se deixa ser retratável. Isso é a característica de pessoas que fazem parte dos nossos dias, irreconciliáveis. Nós vemos, estava estendendo a mão, não? A gente estava levantando a mão. Nós vemos irmãos que anos não se falam. Nós vemos filhos que não falam com os pais durante anos, irreconciliáveis. Amigos que se deixam de falar, irreconciliáveis, implacáveis, irredutíveis. Caluniadores, que vem a ser aqui difamadores, mentirosos, fala mal dos outros quando estão ausentes, incontinentes, sem domínio próprio, cruéis, selvagens, brutais, indomáveis, sem amor para com os bons, vem a ser inimigo do bem. Traidores são os trapaceiros, são aqueles que puxam o tapete do outro, que não se agrada quando o outro é promovido, e ele faz o mal pelas costas, é um trapaceiro. Traidores, obstinados, vem a ser imprudentes ou temerários. A pessoa que não obstante o erro, nada faz com que ela mude de opinião, nada faz com que ela mude atrás. É como se diz naquela palavra de rei, quando ela diz, ela não muda atrás. São obstinados, não obstante entender que está errado, mas ela não muda, porque é obstinada na sua posição. Imprudentes, temerários, orgulhosos, vem a ser cheios de si, ou então vaidosos. E por fim ele diz, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, vem a ser amigos dos prazeres e não amigos de Deus. Este é o quadro no qual Paulo ele fala que Timóteo está inserido, que diz respeito aos últimos dias. Esses últimos dias é aquele que começou-se com a vida de Jesus e vai terminar então com a sua segunda vinda. Ou seja, é um quadro no qual nós fazemos parte desse tipo de pessoas. John Stott, relacionado a esse texto, ele diz o seguinte: somente o Evangelho oferece uma solução para este problema, porque somente o Evangelho promete um novo nascimento, uma nova criação, o que implica numa mudança radical de egoísmo para altruísmo, uma verdadeira reorientação da mente e da conduta, tornando-nos fundamentalmente centrados em Deus, ao invés de egocêntricos. Assim, pois, estando Deus em primeiro lugar e o ego em último, amamos o mundo que Deus ama,
e procuramos dar e servir como Ele o faz. Na verdade, a única esperança para este mundo decaído é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A única cura para essa realidade desse mundo que está apodrecendo, que está em trevas, é o Evangelho da cruz. É nós nos propormos a cumprirmos a nossa missão de levarmos então o Evangelho. Como nós temos aqui ensinado a nossa escola dominical, nós estamos, escola dominical não, no culto de doutrina, estamos falando sobre o Sermão do Monte, nos deparamos com o texto que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O efeito então da igreja, ela é estancar este mundo que está se apodrecendo e também dar luz às trevas. Nós temos que impedir esse processo de deteriorização. Nós, enquanto igreja, nós temos a palavra da cruz, o Evangelho que nos foi dado, e a única esperança para este mundo em caos, para este mundo que jaz no maligno, é se nós, enquanto igreja, nos propormos a falarmos do Evangelho da cruz. A única instituição que pode mudar este quadro aqui nos apresentado é nós, enquanto igreja, porque somente nós temos a palavra da cruz. Ao olharmos para esse texto, recai sobre nós uma responsabilidade de nos dispormos a enfrentar esse caos e levando então salvação a este mundo perdido. Continua aqui no verso 5: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São aqui pessoas ditas religiosas, que aparentam ser piedosas, mas na verdade elas estão longe de Deus. Elas têm uma aparência. Essas pessoas que Paulo acabou de descrever aqui, são pessoas que se dizem cristãs, dizem ser religiosas, mas somente algo aparente. Mateus capítulo 15, do verso 8 ao verso 9 diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus capítulo 23, do 25 ao 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esta a característica dessas pessoas. Exteriormente aparentam ser limpas, justas aos olhos dos homens, mas interiormente estão apodrecidas. Têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. E Paulo ele diz aqui no verso 5, o conselho, a exortação que ele dá a Timóteo, a exortação que ele dá à igreja em relação a esse tipo de pessoas. Final do verso 5: destes afasta-te. A ordem, a exortação de Paulo em relação a esse tipo de pessoa é que nós, enquanto igreja, devemos nos afastar desse tipo de gente. A ordem aqui não é para que nós nos afastássemos de todo tipo de pessoa, assim não seria necessário sair do mundo, mas a ordem é para se afastar daqueles que se dizem ser religiosas, daqueles que se dizem ser cristãos, mas só que o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua forma de viver o cristianismo
não condiz com o que eles dizem acerca de Jesus, com o que eles professam acerca de Cristo, desses que se dizem ser religiosos, mas eles não são, e demonstram que não são pelos frutos, no qual nós conhecemos a árvore. É esses que se dizem religiosos e não são, que a ordem de Paulo é: afasta-se desses religiosos que não têm compromisso com Deus. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao verso 13 diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, a esse que tem aparência de piedade, mas o comportamento dele caracteriza que realmente não tem Deus. Afasta-te. Continuando no verso 6: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Eles entram clandestinamente, eles entram aqui fazendo uso de subterfúgios dentro das casas. Eles não são honestos em relação às suas motivações, que os levam a fazer visitas, que os levam a estar convivendo então com os demais. Eles entram, porque deste número são os que se introduzem pelas, o verso 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. A palavra que introduzir é de uma forma clandestina, de uma forma aqui fraudulenta, de uma forma no qual não mostra a motivação honesta que o faz estar ali convivendo com os outros. Introduz aqui o sentido aqui é clandestinamente. Aí continua no verso 6: e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. A palavra cativa literalmente significa fazer prisioneira de guerra, mas se nós usarmos aqui de um termo mais brando, seria iludir ou desencaminhar. Leva então cativas, ou seja, ilude as mulheres nécias, literalmente significa mulherzinha, é um termo de desprezo para mostrar essas mulheres que são tolas, mulheres nécias, mulheres que não ocupam o seu tempo de uma forma correta, mulheres que na verdade são ociosas, são tolas. Isso é o termo que ele está usando aqui. Literalmente significa mulherzinhas. É um termo pejorativo para mostrar que são mulheres tolas. Ele continua dizendo: mulheres carregadas de pecado, moralmente fracas. E no verso 6: levadas de várias concupiscências, elas tinham desejos impuros, obscenos, e não buscam a Deus sinceramente, apesar de terem sido chamadas de santas, mas na verdade elas não são sinceras no seu desejo de buscar a Deus. E por fim, no verso 7, fala acerca dessas mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Intelectualmente elas são fracas, elas aprendem porque elas são curiosas, mas elas não querem aprender a verdade, e em virtude dela não querer aprender a verdade, por isso que ela aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Elas se enganam dizendo ser sábias, mas elas são presas falsas para esses falsos mestres. Em virtude delas
delas não chegarem ao conhecimento da verdade, porque elas na verdade não querem aprender a verdade, e em virtude delas estarem em pecado. Então esses homens introduzem dentro da casa dessas mulheres, mulheres ociosas, mulheres realmente que não têm compromisso com Deus, e são presas fáceis para que esses falsos mestres venham então iludi-las e fazer com que elas sejam as suas presas. Paulo então mostra as características deste mundo, a característica desses falsos mestres, a característica então da nossa sociedade depravada, e como eles estão entrando nas casas. Tiago capítulo 1, do verso 21 ao verso 24 diz: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece de como é. Resumindo, o que nós acabamos de dizer é o seguinte: Paulo ele fala para Timóteo da seguinte forma: Timóteo, preste atenção, pois a obra é árdua e você terá dias difíceis, onde homens de mau caráter, egoístas, dizendo-se crentes, estarão entre vocês. Será muito difícil de reconhecê-los, pois a maioria de seus pecados são ocultos aos olhos humanos. Mas assim que reconhecê-los, se afaste deles, pois de uma forma sorrateira eles querem se introduzir nas casas, quando os homens, o chefe da família, não está, para ludibriar as mulheres curiosas, que não querem nada com a verdade, mas sim continuar em seus pecados. Por isso, elas são presas fáceis para eles. Esse é um quadro devastador, é um quadro que nos leva a nós entrarmos no desejo de orarmos e suplicarmos a misericórdia de Deus, e clamarmos uns pelos outros, e pedirmos que Deus nos ajude, tanto numa realidade, no que nós estamos vivendo, uma realidade que nós podemos estar vivendo dentro do nosso contexto de religiosidade, e a preocupação que nós devemos ter em relação à atitude de cada um. Que Deus então nos ajude a nós termos verdadeiramente um compromisso com Deus, a ficarmos alerta e realmente a esse caos no qual nós fazemos parte, estamos inseridos. Que isso nos leve a nós andarmos com mais temor diante de Deus, que isso nos leve a nós nos deixarmos sermos trabalhados pelo Espírito Santo, que nos convence de pecado, e termos realmente o desejo de mudança de comportamento, que nós possamos ter atenção em relação à atitude de cada mulher. É o que Paulo ele fala aqui acerca das mulheres, que possamos realmente ter atitude quanto a qual é nosso verdadeiro interesse, nosso compromisso para com Deus, e que depois de tudo isso suplicarmos a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor auxilie a nós enquanto igreja, nos auxilie a nós enquanto família, que nós possamos, ó Pai, nos proteger, tanto de um lado quanto de outro. Senhor, que Tu possas revelar, ó Pai querido, os Teus propósitos para nossas vidas, e fazer com que haja consagração em nós, santificação, e o desejo, ó Pai querido, de viver, ó Pai, uma vida compromissada com o Senhor. Ó Deus,
Dá ao teu povo, Pai querido, o discernimento espiritual. Que nós tenhamos, ó Pai, a coragem de nos afastarmos desse tipo de pessoas. Que nós tenhamos a coragem, ó Pai querido, de não deixarmos que eles entrem, ó Pai querido, em nossas casas. Que nós tenhamos a coragem, ó Pai, de nos afastarmos deles. Nos ajuda, Pai querido, termos uma postura radical em relação a esses que não têm compromisso com o Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.